Peço aos irmãos que abram a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vamos orar mais uma vez? Paizinho querido, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado, Senhor, por esta igreja. Obrigado, Senhor, porque podemos louvar o teu santo nome, porque podemos aprender de ti, porque podemos estar na tua presença nesse dia, ó Pai. Que o Senhor aceite todas as partes deste culto. Em especial nesse momento, usa o pregador. Que o Senhor venha, através do teu Santo Espírito, falar aos nossos corações, ó Pai. Que o teu Santo Espírito fale conosco, em Cristo Jesus. Amém. Tem momentos da nossa vida em que nós precisamos da graça e da misericórdia do nosso Deus. Tem momentos na nossa vida que parece que Deus está distante. Nós precisamos de graça, de um favor que nós não merecemos. Nós precisamos de misericórdia. Nós precisamos que Deus tenha misericórdia, ou seja, tenha compaixão da miséria do nosso coração, da miséria dos nossos pecados. E nesses momentos difíceis, como viviam o povo de Deus, muitas vezes nós perguntamos: e agora? Quem poderá nos defender? Quem poderá nos ajudar? E a palavra de Deus diz que sim, é possível recebermos graça, socorro e misericórdia do Senhor. Lembrando que o povo hebreu, o povo a quem foi destinado a essa carta, estava sofrendo muito. O povo de Deus sofria pela perseguição. O povo judeu, os hebreus, também sofriam nas mãos do Império Romano. Nós estamos aqui poucos anos antes da destruição do Templo de Jerusalém. Agora, quem era judeu, hebreu e ao mesmo tempo cristão, convertido ao cristianismo, esse sofria mais ainda. Porque além de sofrer toda a perseguição que nós sabemos que os crentes sofriam, eles não tinham o apoio dos seus familiares, eles não tinham o apoio dos seus queridos, muitas vezes eram rejeitados pelos seus parentes, eram rejeitados na sinagoga, não podiam entrar mais na sinagoga, não podiam mais ter comunhão com os seus queridos, porque eram rejeitados, porque aceitaram a fé em Jesus Cristo. Aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. O povo sofria com muitos problemas. E nós, muitas vezes, sofremos com muitos problemas. E que muitas vezes nós causamos os nossos problemas. Um exemplo disso, uma história que infelizmente é real, e eu vou compartilhar com os irmãos. Havia um casal que ia para a igreja e criou os filhos na igreja. Só que esse casal tem sofrido muito por causa dos filhos. Porque os filhos não aprenderam a seguir a Deus.
não aprenderam a receber graça e misericórdia de Deus. Agora esse casal sofre, porque os filhos estão dando trabalho. Mas a verdade é que os pais, apesar de criarem os filhos na igreja, falharam em algumas coisas. Por exemplo, iam na igreja, via os problemas da igreja e voltava para casa reclamando da igreja, reclamando de hinos, reclamando do presbítero, do pastor, dos dirigentes, do diácono, do tesoureiro. Voltava para casa reclamando da igreja. E os filhos aprenderam que a igreja não é lugar de alegrias, é um lugar de problemas. E o que aconteceu foi, ao invés de levar a mensagem de Cristo para as crianças, os pais estavam levando uma mensagem distorcida, porque não aplicavam nas suas próprias vidas aquilo que lhes era ensinado. Então, se o pastor falava que nós temos que controlar a língua, que nós não podemos falar mal do irmão, na volta no carro, os pais conversavam nesse sentido. Fulana de tal fala mal de todo mundo. Acho que o pastor falou para ele. Mas você viu a saia daquela fulana? Mas você viu aquilo e aquilo outro? E começavam a trazer a mensagem de Deus para as outras pessoas, nunca para a sua própria vida. E quando chegava na igreja, aquelas pessoas que eles haviam criticado, eles agora estavam abraçando. E aí os filhos aprenderam que a casa de Deus é lugar de hipocrisia. Eles aprenderam a falsidade. E agora esses pais sofrem. Porque a filha mais velha não quer ir para a igreja. Porque acha que na igreja só tem gente hipócrita, gente falsa. Porque aprenderam a falsidade. Aprenderam que nós não devemos ser falsos, mas exercitaram a falsidade. E os filhos entendem não o que a gente fala, mas o que a gente ensina com os nossos atos e ações. O filho, que é mais novo, mas já é jovem, ele é rebelde, dá muito trabalho, grita com todo mundo em casa, falta bater na mãe, não respeita a autoridade, porque não aprendeu a respeitar a autoridade, porque os pais não respeitaram as autoridades da igreja, não respeitavam a autoridade da igreja. Quando uma autoridade apontava o erro e falava que tinha que mudar de atitude, essa autoridade logo era questionada, criticada, porque ele não é perfeito para vir cobrar as coisas de mim. E os pais não respeitaram a autoridade. E a própria mãe do rapaz não respeitava a autoridade da igreja. E também não respeitava a autoridade do esposo. Como é que os filhos vão respeitar a autoridade de um pai, se nem a esposa respeita a autoridade do homem? Porque é isso que a palavra de Deus ensina. E é verdade que esse homem, um senhor temente a Deus, que tem suas falhas, uma vez ele consultaram ele, queriam eleger o presbítero. Ele foi indicado ao cargo de presbítero, mas ele rejeitou o cargo de presbítero. E eu lembro que naquela época eu fui conversar com ele, mas por que o senhor rejeitou o cargo de presbítero? E a igreja quer que o senhor seja presbítero. E ele disse assim para mim: Silvio, eu não consigo conduzir nem minha casa.
eu não sou respeitado nem na minha casa. Como é que eu vou conduzir a igreja de Deus? Mas como assim? O senhor não é respeitado nem na sua casa? O senhor não lidera nem a sua casa? Eu vou dar um exemplo. Eu disse que depois que o último cachorro morreu, eu disse que eu não queria mais cachorro nessa casa. Porque a sujeira sempre sobrava para mim. E eu chegava em casa do serviço cansado, do serviço cansado em casa, e eu tinha que ficar lavando o quintal de noite quase. Fora que fica latindo, e tem um vizinho ali que trabalha à noite. Aí eu tenho que manter o cachorro preso lá no fundo. Eu não quero mais cachorro em casa. E disse que a mulher falou para ele: não, mas o menino quer um cachorro. Tadinho, ele gosta do cachorro. E aquele senhor falou assim para a esposa dele: eu não quero mais cachorro nessa casa. E ponto final. Quando foi no dia seguinte, ele foi trabalhar. E ele chega em casa, qual a surpresa que ele teve? O cachorro lá. Tinha um cachorrinho já. E aí foi falar com a mulher: não, mas o menino, tadinho, ele precisa de um outro cachorro, ele ficou sem aquele. E o fato é que o menino não aprendeu a respeitar a autoridade do pai. Isso é verdade. Ele mesmo chegou a falar outra vez para mim: aqui em casa quem manda é minha mãe. Ele não aprendeu a respeitar a autoridade do pai, porque a mãe não sabia respeitar a autoridade do pai. Agora, quem é errado? A mulher, que não sabia respeitar a autoridade, ou o pai, que não impôs a autoridade? Com carinho, com amor, mas do dia seguinte, infelizmente eu vou ter que levar esse cachorro de volta, porque eu preciso ser ouvido aqui nessa casa, porque afinal de contas eu não estou aqui só para trazer o dinheiro. Quem será que errou? Infelizmente nós cometemos erros. Infelizmente é da natureza humana cometer erros. Infelizmente nós falhamos muitas e muitas vezes. E acontece que o menino cresceu e hoje, se o pai ou a mãe fala alguma coisa, ele falta bater no pai e na mãe. Fala mais alto do que todo mundo e a vontade dele é o que impera. Mas foi criado na igreja. Por que meus filhos não vêm mais na igreja? É claro que às vezes o pai é um santo e a mãe também, mas leva os problemas da igreja para casa e os filhos aprendem que a igreja é lugar de problema. Quando nós deveríamos prestar atenção nas coisas boas da igreja, nas obras de Deus, que Deus faz na igreja e nas nossas vidas. Nós resolvemos então prestar atenção nas coisas ruins e nas coisas erradas. Então sofremos pela consequência dos nossos próprios erros, mas sofremos. E agora? Se nós estamos sofrendo pela permissão de Deus, porque Deus permitiu que nós sofrêssemos pela consequência dos nossos próprios problemas. E agora? Há a solução? A palavra de Deus diz que sim. Apesar de nossas dificuldades, de nossos problemas, de nós não sabermos como agir, a palavra de Deus diz que sim. É possível receber graça. É possível receber um favor que nós não merecemos. Sim. É possível que nós tenhamos socorro em ocasião oportuna. E como isso é possível? A palavra de Deus, no versículo 14, do capítulo 4 da carta aos Hebreus, começa dizendo: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus,
como o grande sumo sacerdote. Então a primeira coisa que nós temos que fazer é ter a Jesus Cristo, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote. E o que é grande sumo sacerdote? A palavra sumo já quer dizer grande. Então, o que o texto está querendo dizer é que Jesus deve ser o grande sacerdote. Ou seja, o sumo sacerdote era o maior de todos os sacerdotes do povo. Era o grande sacerdote, aquele que entrava no Santo dos Santos. Mas Jesus é o grande sacerdote, é o grande sumo sacerdote. Ele é maior do que todos os sacerdotes. Nós temos que ter essa consciência de quem Jesus é. O sacerdote era o mediador do povo. É aquele que fazia mediação entre Deus e o povo. É aquele que entrava na presença de Deus. E muitas vezes, nós queremos arrumar outros mediadores. Tem crente que viaja longe, porque acha que aquele cara lá é o mediador. Que aquela pessoa, aquele fulano, realmente ele tem uma fé maior, realmente ele pode mediar. Ele pode resolver a minha situação. E a palavra de Deus fala que não, que nós temos que ter a Cristo como o sumo sacerdote, o grandioso sacerdote. E a palavra de Deus está falando aqui na carta aos Hebreus, que Cristo é superior aos anjos. Se os irmãos lerem Hebreus todo, a carta está falando que Cristo é superior aos anjos. Que Cristo é maior que Moisés. Pensem que a lei foi escrita por Moisés. E o povo de Deus, o povo judeu, a quem a carta foi escrita, o povo judeu convertido, tinha Moisés na mais alta estima. O Pentateuco era considerado como maior do que os outros livros pelos judeus, apesar de não ser, apesar de todos os livros da Bíblia serem palavras de Deus. O Pentateuco, escrito por Moisés, era considerado mais valioso de todos, porque foi a hora que Deus resolveu se revelar ao povo. E ali nós temos a base de todo o resto da palavra de Deus, da lei. E a carta aos Hebreus diz que Jesus é maior que Moisés. Jesus é maior do que Arão. Porque Arão era o sumo sacerdote do povo. E era reconhecido como tal, que entrava na presença de Deus, que fazia mediação entre o povo e Deus, que levava os pecados do povo, levava o cordeiro para ser sacrificado e morto. E a palavra de Deus fala que Jesus é maior do que Arão. Em Hebreus também temos várias explicações mostrando o ministério sacerdotal de Jesus. Então o que o texto está falando é que nós temos que ter Cristo como sumo sacerdote, não outro. E a palavra de Deus está falando que Cristo penetrou os céus, tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Jesus, ele penetrou aos céus. Então, ele é maior do que todo intercessor. Por quê? Ele não penetrou a presença de Deus simbolicamente, como Arão fazia. Entrava no Santo dos Santos. Não. Jesus penetrou os céus, é o que a palavra de Deus está falando. Ele entrou na presença de Deus de uma forma que nenhum sacerdote de nós, humanos, pecadores, poderíamos entrar. Sabemos que o sacerdote fazia sacrifício pelos seus próprios pecados. Jesus não tinha pecado. Então Jesus, ele entra no Santo dos Santos,
ele entra à presença de Deus, não num lugar simbólico, onde Jesus sim estava presente, mas de uma forma simbólica, não. Jesus atravessa os céus. A ideia é de que Jesus entra realmente em Deus, na presença de Deus, porque ele é Deus. Tendo Jesus como sumo sacerdote, conservemos firme a nossa confissão. Então nós temos que crer nisso, saber quem é Jesus e conservar firme essa confissão de quem é Jesus, de que ele é o único que pode fazer mediação entre nós e Deus. Versículo 15: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. A palavra de Deus está dizendo duas vezes aqui, não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se. Esse não é enfático para dizer um sim. Para dizer que nós sim temos um sumo sacerdote que sim pode compadecer-se. O que vocês estão pensando está errado. Porque o que muitos judeus convertidos poderiam estar pensando é o seguinte: mas Jesus está longe. Jesus é Deus. Ele não sabe da nossa realidade. Nós temos aqui pertinho da gente aqui um homem que eu vejo, que eu falo com ele, que ele pode se compadecer de nós. Então intermediar a nossa situação com Deus. Nós temos aqui fulano de tal que tem uma oração forte, que pode ir lá fazer o sacrifício. E Jesus está longe. E o autor aos Hebreus está dizendo, não. Ele está perto. Não, ele se compadece de nós. Não é assim. Nós não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. É diferente. Ele se compadece de nós porque ele sabe o que é ser humano. E Jesus realmente sabe o que é ser humano. Ele sabe o que é sofrer as nossas fraquezas, porque ele sofreu mais do que todos nós. Ele sabe o que é sofrer das nossas imperfeições, porque ele as sofreu todas. E Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Isso é pior do que tudo. Eu vou dar um exemplo. Nós, quando somos tentados, nós não somos tentados até as últimas consequências. Até a morte. Jesus foi tentado até as últimas consequências em todas as coisas. Nós não somos tentados em todas as coisas. Nós, quando somos tentados, ou nós pecamos, ou Deus, com sua misericórdia, nos dá livramento. Nós não sofremos com a tentação. Sofrer com a tentação é você morrer de sede dentro de um lago de água doce. Sofrer com a tentação, o sofrimento de Jesus, foi semelhante a colocar comida, uma picanha assada, e você do lado daquela picanha, sendo tentado a comê-la sem poder, e então morrer de fome, sentindo o cheiro da picanha. Nós não sabemos o que é sofrer até a última consequência, mas Jesus sabe o que é sofrer, porque ele não podia pecar. Sendo Deus, ele realmente foi tentado, porque tem gente que acha que Jesus não foi tentado, para Jesus foi moleza, foi fácil, porque ele era Deus. Não. Foi pior do que para todos nós. Só que ele não pecava porque ele não podia. Porque ele era Deus. Ele é Deus e está
no trono dos céus, esperando que nós o reconheçamos como tal. Tendo isso em mente, quem é Jesus? O que ele fez por nós? A palavra de Deus fala que os sacrifícios eram necessários e que Deus, antes de Jesus, tolerava os sacrifícios de animais. Mas depois de Cristo, não. Porque os sacrifícios de animais eram símbolos daquilo que viria. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, o sacrifício de animais era símbolo do sangue perfeito de Cristo que seria derramado. O sumo sacerdote humano, que tinha uma restrição alimentar, que tinha uma vida íntegra, que não podia fazer um monte de coisas que não eram erradas, mas que eles tinham que se destacar da multidão. Esses sumos sacerdotes eram humanos, era símbolo de quem viria com perfeição plena. Entrar no Santo dos Santos para oferecer sacrifício era símbolo do Cristo Jesus, que deveria entrar na presença de Deus para fazer mediação. Por isso Deus entra nos céus, como a palavra de Deus diz. Cristo Jesus atravessou os céus. Ou seja, Cristo Jesus realmente fez aquilo que era simbólico. Sofreu, derramou o seu sangue e realmente entrou na presença de Deus, literalmente. E ali intercedeu por nós. Então, nós temos que nos agarrar nessa confissão, para então nos achegarmos diante do trono da graça. Para então, confiadamente, chegarmos junto ao trono da graça. Junto à presença de Deus. Que é ali, na presença de Deus, que nós podemos achar graça e misericórdia. Nós temos que ter uma confiança tão grande em Deus, em Cristo Jesus, uma confiança tal que, como se o Senhor viesse até nós, como se o Senhor voltasse hoje, e voltasse semelhante a como se ele se apresentou para o povo judeu, numa coluna de nuvens, com trovões, ou então se ele voltasse em forma de uma chama de fogo enorme. Nós, diferente do povo que ficou, nós como Moisés, nos achegássemos à presença de Deus, com confiança e convicção de que Cristo Jesus fez o que era preciso fazer para que nós tivéssemos acesso ao Senhor. E uma vez que nós estamos na presença de Deus, que nós confiamos plenamente que podemos entrar na presença de Deus, então ali nós, em oração, em jejum, em arrependimento, podemos então achar graça e a misericórdia para nos socorrer em ocasião oportuna, que pode ser agora. Sem mediadores, sem subterfúgios, sem objetos. Não. O que nós devemos fazer é saber quem é Jesus, confiar nele, e então, com toda reverência, mas de forma confiante, entrar na presença de Deus e receber o favor que nós não merecemos. Mas que Deus, por sua misericórdia, porque Ele age com misericórdia quando nós somos intermediados por Cristo,
Ele com sua misericórdia atende o nosso clamor e o nosso sofrimento. Que nós possamos ter isso em mente, para que possamos receber a graça que nós tanto queremos, que nós tanto precisamos. Vamos orar? Senhor Deus, Paizinho querido, Deus de amor, Deus de poder, Deus grandioso, obrigado, Senhor, por teu Filho Cristo. Obrigado porque Ele veio à terra e cumpriu perfeitamente aqueles símbolos. Ele cumpriu de forma real. E por isso, ó Pai, nos permitiu acesso direto à Tua presença. E na Tua presença, no momento que nós confiamos em Cristo, nós podemos receber de Ti a graça que precisamos. Sabemos que não temos méritos, que nós não merecemos nada, mas o Senhor, por sua misericórdia, pode fazer novo todas as coisas, pode mudar todas as circunstâncias, pode restaurar todas as situações das nossas vidas. Portanto, ó Pai, confiados em Cristo Jesus, na Tua presença entramos e Te pedimos, Senhor, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados, limpa-nos completamente, faça-nos agir cada dia mais conforme o Teu Cristo agiu, conforme o Teu Filho agiu. E Pai, nos ajude nestas situações em que estamos sofrendo muitas vezes por consequência de nossos próprios erros, sofrendo pelos nossos pecados, ou muitas vezes sofrendo injustamente. Sabemos que o Senhor tem misericórdia de nós, como tem de todo o seu povo, por causa do Teu Filho Cristo. Pai, na Tua presença estamos e Te pedimos, nos ajude, nos livra do mal, resolva, Senhor, aquilo que precisa ser resolvido, em nome de Teu Filho Cristo. Entregamos tudo nas Tuas mãos e confiamos plena e perfeitamente que o Senhor pode e o Senhor tem misericórdia para fazer. Em Cristo Jesus. Amém, Senhor.